Pessoal, o debate da Globo ontem, vou fazer a análise aqui. A primeira coisa, o personagem foi esse aí, tá? Então é um sujeito que foi plantado ali pelo Roberto Jefferson pra fazer dobradinha com o Bozo o tempo todo, tá? Esse sujeito foi lá pra ser linha auxiliar do Bozo o tempo todo. Inclusive, ele recebia os papéis com tudo, o roteiro inteiro do que ele tinha que fazer no debate, as perguntas que ele tinha que fazer pro Lula. Ele lia, vinha tudo da assessoria do Bozo. Atenção, gente. Libera o estúdio, por favor. 40 segundos para a volta. Segundos, atenção. Aí só relembrando, né, toda a grande mídia, mês passado, dia 19 de agosto, já tinha matéria aqui da Malu Gaspar no Globo, o candidato Padre Kelmon se passa por padre ortodoxo, mas não pertence à igreja. Esse sujeito nunca foi da Igreja Católica, inclusive a Igreja Católica postou uma nota oficial dizendo que Kelmon se apresenta como sacerdote da Igreja Ortodoxa do Brasil, aparecendo em peças de campanha com vestimentos tradicionais da igreja. Ainda segundo o documento, o padre, entre aspas, nunca foi seminarista ou membro do clero da igreja em nenhum dos 3 graus da ordem, quer no Brasil ou em outro país. O UOL também já fez matéria mostrando que esse sujeito não é padre, nada. Esse sujeito, ele simplesmente começou a usar roupa de padre e fazer pregação aí, mas ele nunca participou de nenhum curso, nenhuma formação, nada, nem da Igreja Católica, nem da Igreja Ortodoxa. Bem, ele começou a ser desmascarado logo no primeiro bloco lá pela Soraya, né, que chamou ele de padre de festa junina, já dizendo, olha, esse sujeito é um padre fake. E dizer mais, não deu extrema-unção? Porque o senhor é um padre de festa junina. Bem, eu vou mostrar aqui a parte em que o Lula perdeu a paciência com ele ali, foi por volta de 00:10, mas eu queria falar antes sobre a audiência desse debate, tá? Ele teve uma audiência boa, média de 24,3 pontos. Por exemplo, o debate da Band teve 13 pontos só, então ele teve quase o dobro aí da audiência do debate da Band. Em relação ao debate do SBT, então foi um massacre. O debate do SBT marcou 5 pontos só, né? Então praticamente 5 vezes mais na média. Bem, o debate ele começou muito quente ali com 30 pontos, tá? Só para você ter uma ideia, a entrevista do Lula no JN, por exemplo, marcou 32 pontos de média. Então, o início ali do debate teve uma audiência muito alta que ele herdou da novela Pantanal. E como a gente vê aí, durante o debate a audiência foi caindo até chegar ali a 16 pontos lá na reta final. Bem, mas como eu disse, por volta de 00:10 teve um momento ali que, na minha opinião, foi o pior momento do Lula no debate, quando ele bateu boca com esse cara e esse cara tava lá para provocar. Então, na minha opinião, faltou ali uma malícia do Lula de saber que esse cara tava lá, era um franco atirador infiltrado ali só para fazer esse serviço. Só um minutinho, Cadilho. Agora, eu queria voltar, tá, pro gráfico que mostra a audiência do debate. Vejam que quando ela estava lá no começo, marcando 30 pontos, né, no pico, que ali o Lula mandou muito bem, tá? Então, isso faz diferença. O Lula, logo no começo do debate, deu uma invertida no Ciro, né? O Ciro partiu para cima e o Lula conseguiu magistralmente respondê-lo à altura. Presidente, como é que o senhor explica que depois de 14 anos de governo do PT, os 5 brasileiros mais ricos acumulassem, como acumulam hoje ainda, o que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres? Números oficiais. O desemprego chegou perto de 12% ao fim desses 14 anos, explodiu o endividamento das famílias, enfim, e é isso que o senhor deseja repetir, se tiver a aventura de presidir novamente o Brasil? Ô Ciro, você poderia começar a fazer essa pergunta de outra forma. Você deveria perguntar para mim como é que no governo do PT os mais pobres tiveram 80% de aumento real na sua renda, enquanto os ricos tiveram só 20%. Você poderia perguntar como é que nós geramos 22 milhões de empregos. Você poderia perguntar como é que nós aumentamos o salário mínimo em 77% no período que eu fui presidente da República. Você poderia perguntar por que nós fizemos reforma agrária e colocamos 52 milhões de hectares de terra à disposição do assentamento de 70 mil famílias. Por que nós criamos os programas de inclusão social que você cansou de elogiar quando você participava do governo? Bem, e aí veio aquela sequência, né? O Bozo agredindo o Lula. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Teve mais um lance interessante desse debate, que todas as oportunidades que o Bozo teve de fazer perguntas diretamente ao Lula, ele escolheu fazer ao
Kelmon, né? Eu não chamo de padre, mas é o padre fake. E para fazer uma dobradinha mesmo, um levanta a bola, o outro corta. E aí, uma hora ele trouxe, como a gente havia antecipado, ele trouxe aquele assunto da morte do Celso Daniel, que aquele jornalista Igor Gadelha do Metrópole adiantou pra gente que ele ia trazer esse assunto pro debate 11h15 da manhã de ontem, tá? Mas, e de fato, o Bolsonaro trouxe, só que o Bolsonaro acabou levando uma invertida da Simone Tebet, porque ele foi perguntar esse assunto para ela, ao invés de perguntar para o Lula, e acabou se lascando. O candidato... No mais, pessoal, o Bozo mentiu a rodo. Essa daqui, então, foi uma das mais evidentes, né? O Bolsonaro, quando perguntado sobre a cultura, ele falou, não, o governo tem aí a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc. Mas ele vetou a criação das duas leis, muita gente nas redes dotou isso, assim, ele mentiu sem qualquer pudor, mas isso a gente já esperava. Então, afinal, qual que é o saldo aqui desse debate? Eu já tinha falado que esse tipo de debate, ele é mau negócio para quem está em primeiro lugar. Por uma razão óbvia, né? Todos os candidatos nanicos vão para cima do primeiro lugar, que no caso é o Lula, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu já tinha antecipado aqui que isso era óbvio que aconteceria. Então, o trabalho do Lula era um trabalho de contenção de danos. Acho que ele desempenhou esse papel bem no primeiro bloco do debate, que foi o mais assistido. Ele foi mal naquela parte do Kelmon, porque era óbvio que o Kelmon faria aquilo. O Bozo, certamente, o Bozo que está desesperado em busca de um fato novo, vai espalhar nas redes o vídeo, colocando assim, Lula ofende padre no debate e tal. Eu dei uma passada nas redes bolsonaristas e já senti que o clima é mais ou menos de fazer isso, mas acho que não cola, tá? De maneira alguma isso, porque esse cara é muito caricato. Grosseiro, né? Uma interpretação grosseira. Acho que ele não enganou ninguém sobre esse negócio de ser padre e tal. O saldo final do debate ou fica tudo como está, ou seja, o debate tem um impacto nulo, ou no máximo ali a Tebet talvez ganhar um pontinho, tá? Que pode, claro, atrapalhar o Lula a ganhar no primeiro turno, mas acho que no geral o impacto é pequeno desse debate. Bem, é isso então, né, pessoal? Eu fecho esse vídeo agora, deixando aí a chave Pix do Desmascarando. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.